Não é preciso ser ator para encher uma festa de jogos teatrais e fazer um sucesso. As crianças adoram improvisar, adoram inventar, adoram criar. Por isso, basta darmos um mote e elas fazem o resto. Eu estou a falar em crianças, mas estes jogos também são ótimos para adultos. No entanto, eu hoje fiz uma seleção dos melhores jogos para crianças, porque não são os mesmos que para os mais crescidos. Naquela semana em que estivemos com os primos do Miguel numa aldeia, fizemos uma tarde de jogos de improviso. Por isso eu trouxe-vos aqui alguns dos que fizeram mais sucesso. Primeiro começámos pelo aquecimento. Fizemos-los mexerem-se um bocadinho, correrem atrás uns dos outros, mexerem-se no lugar, tiveram que pôr protetor solar imaginário, tiveram que beber um copo de água que não estava lá, algumas coisas assim para despertar a imaginação e despertar a disponibilidade física. O primeiro jogo, efetivamente, foi o jogo da orquestra. Escolhem-se algumas crianças para vir para palco. Não é preciso palco, basta um espaço livre para que ninguém bata em nada, para que ninguém se magoe. E as pessoas que estavam em palco deviam, à vez, fazer sons e mantê-los repetidamente. As crianças podem entrar e sair com o seu som, às vezes que quiserem, e ficam lá o tempo que quiserem. A ideia é criar um som harmonioso, ou às vezes não tanto, e ser divertido, ser engraçado. Depois fizemos o jogo do zombie. Este é um ótimo jogo também para as pessoas começarem a decorar os nomes uns dos outros. É um jogo da apanhada, mas com regras um pouco diferentes. Selecionamos um jogador para ser o primeiro zombie. Ele vai ter que agir como zombie, andar como zombie, logo não é um jogo da apanhada em que as pessoas vão correr. E a forma de não sermos apanhados é, quando estivermos quase a ser apanhados, dizer o nome de outro jogador. Esse jogador é que passa a ser o zombie. Então, se estou a ser quase apanhada, o melhor é dizer o nome de alguém que está da outra ponta da sala e essa pessoa passa a ser o zombie, então eu livrei-me. É um jogo de agilidade mental e de rapidez, mas não de rapidez física. Por isso é um jogo bom para ativar a rapidez mental. Rapidez, outra vez. Vou dizer rapidez. Rapidez, 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 rapidez. Palavra partilhada. Neste jogo podemos pôr só metade dos jogadores em fila ou pôr todos os jogadores numa roda. A ideia é que eles contem uma história, mas dizendo apenas uma palavra de cada vez. Dica: digam-nos para manterem a história simples, para manterem a história com poucas personagens, porque senão eles vão começar a inventar cada vez mais e depois perdem-se e também perdem a graça do jogo, porque eles ficam tão confusos que já não sabem a história e estão a dizer palavras só por dizer, e por isso, quanto mais simples e mais curta mantiverem a história, melhor. Sapo estava no Parque. brincar. muito. Quando sentirem que a história terminou, vão dizer moral da história, um para cada palavra, e vão inventar uma pequena moral. É giro perceber o que é que eles retiveram daquela confusão de história. Moral. Da História. Nunca Comas. beijos que são de Cocô. Estátuas. Este jogo é menos um jogo de improviso e mais um jogo teatral. Escolhe-se uma, duas, três crianças, consoante o número de jogadores que houver, e elas têm que fazer uma estátua e têm que ficar muito, muito quietas nessa estátua. Depois é escolhida uma para observar as três estátuas. Ela tem 30 segundos, 1 minuto, o que acharem. E depois sai da sala. Quando ela sair da sala, há um escultor que vem fazer de jogador e modifica um detalhe em cada uma das três estátuas. Quando a criança que observou voltar a entrar, tem que descobrir quais foram essas mudanças. Atenção, não deixem a criança que saiu muito tempo fora da sala. Quanto mais curto, melhor. Porque senão ela vai se esquecer, vai se distrair e depois volta e já não sabe. Dica: escolham as crianças mais capazes de ficar quietas. Até certa idade, elas não compreendem que isto é movimento. Por isso, se forem muito pequenos, não vão conseguir manter estátuas. O jogo dos sons. Este jogo pode ser muito engraçado se as crianças já estiverem bem à vontade. Vamos escolher 2 crianças para improvisar e 2 crianças para fazer os sons. Uma vai fazer o som de uma e outra vai fazer o som de outra. É bom que fiquem assim mesmo à beira da zona onde eles vão fazer a cena. Temos que escolher um lugar imaginário que tenha oportunidade para muitos barulhos, como uma caixa de ferragens, uma cozinha, uma oficina, o que se lembrarem. Peçam as sugestões deles. Depois eles vão fazer a cena com palavra, eles vão falar, mas também têm que fazer gestos. Cada vez que abrem um armário, há um som, cada vez que deixam cair alguma coisa ao chão, há outro som. E é importante incentivar as crianças que estão a fazer os sons a fazê-los alto e expressivos. Não têm que ser super realistas, têm que ser muito característicos. Faz assim, vai àquela gaveta, tira uma faca e corta aquela cebola. Ok, tira a faca e agora corta aí essa cebola. Fecha a gaveta primeiro, né? Para não ficar... Ok, pega na cebola. Se calhar descasca primeiro a cebola, né? Espera aí, tu não estás a descascar bem a cebola, com licença. Dá cá a cebola. Pronto.
Agora isto vai para o lixo. Deixa só abrir aqui o caixote do lixo com o pé. Isto é um caixote do lixo... Empenada. É, sim. Tá, pronto. Agora vou tirar as cascas para o caixote do lixo. Fechar. Ok, daí a faca. Agora, cortas assim com classe, é assim devagarinho. Queres ver? Olha. Toque. É bater na tábua. Experimenta tu. Bora. Não, com mais força que é para fazer o toque na tábua. Isso. Perdão! Este é um dos maiores sucessos em qualquer circunstância, com crianças que se conhecem ou com crianças que não se conhecem, com crianças mais tímidas ou com crianças mais desinibidas. As crianças fazem todas uma fila junto à parede do fundo da sala. Depois, o moderador vai dizer 3, 2, 1 e, por exemplo, super-herói. As crianças têm que se virar e fazer a primeira imagem que lhes vier à cabeça. Há dois moldes. É fazer só uma imagem e ficar parado, ou fazer um boomerang, tipo uma repetição. 3, 2, 1, astronauta! É um boomerang, lembrem-se, repetir sempre. O tradutor. Primeiro escolhem-se 3 crianças. O entrevistador, o entrevistado e o tradutor. O entrevistado vai ser de um país muito distante. Um país com uma língua muito esquisita. Muito esquisita para nós, claro. Uma língua que a criança não domine. O tradutor vai ser aquele que vai traduzir o que o entrevistado disse para português. Pede-se sugestões de tema à plateia para o entrevistado ser especialista nisso. Nós começamos, por exemplo, com o inventor da malagueta mais picante do mundo. Depois, o entrevistador vai fazer perguntas em português, o entrevistado vai responder na língua inventada ou numa língua que exista, mas que ele não saiba falar, e o intérprete vai traduzir. Ele inventou uma malagueta tão picante porque a comida estava toda doce. E porquê que a comida estava toda doce? É porque tem pessoas na minha casa que gostam de fazer partidas, mas eles começaram a habituar-se e agora estão sempre a pôr. Então, eles fazem uma partida aos filhos porque eles estavam sempre a pôr açúcar na comida. E porquê que eles puseram açúcar na comida? Porque eles não gostam muito dos pais. Então eles estão sempre a reclamar e os filhos ficam tristes. Então fazem umas partidas para se vingarem. Sugestão. O melhor é o entrevistado fazer respostas com muita convicção, com mãos, com gestos. Porque assim vai dar mais pistas ao intérprete para fazer traduções mais engraçadas. É um jogo que vai render muitas gargalhadas. Polícia e ladrão interpretado. Este jogo foi um bocadinho um improviso da nossa parte. Nós, na altura, decidimos que o queríamos fazer, mas nunca tínhamos feito. Este jogo tem por base o jogo do polícia e do ladrão, obviamente. Aquele jogo em que há um ladrão que pisca o olho e as pessoas vão morrendo e o polícia tem que descobrir quem é o ladrão e apanhá-lo antes que ele mate toda a gente. Mas aqui acrescenta-se qualquer coisa a mais, para ficar mais divertido, mais interativo e todos participarem. Cria-se um cenário, como por exemplo a corte do rei. Há uma pessoa que é o rei e que vai ser envenenado. Há uma princesa que tem um namorado secreto e que ninguém pode saber. E vão-se encontrando mecanismos. Por exemplo, a princesa a cada 30 segundos tem que tocar na mão desse namorado secreto. Pode haver também um ladrão da corte que está a tentar roubar coisas da sala e esconder nos bolsos. Podem ser dadas muitas tarefas diferentes para que quase toda a gente tenha uma missão. Essas missões são secretas, claro, e os outros têm que ir descobrindo. Mas o foco principal é sempre apanhar o ladrão. Estes foram alguns dos nossos jogos teatrais. Espero que tenham gostado, espero que os experimentem com crianças, com adultos, com adolescentes, dá para toda a gente. Digam-me se resultou, deixem comentários e já sabem, subscrevam.